Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos com Jesus. Hoje estaremos falando sobre o advento de Jesus, o advento do nosso querido Mestre. Buscaremos ampliar o nosso entendimento sobre esse homem espetacular que marcou definitivamente a vida da humanidade. Inicialmente, estaremos lendo aqui uma passagem de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 10, que ele fala: sob a autoridade moral do Cristo, o ser humano é guiado na sua busca pela conquista da felicidade plena. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. É interessante, inicialmente, essa colocação de Kardec, mostrando a grandeza desse fato, da chegada de Jesus, do advento do Divino Mestre. Kardec relata que Deus permitiu que a luz varasse as trevas, que mostrasse à humanidade um novo amanhecer. E aí inaugura-se uma nova era, a era da transformação, a era do advento do nosso Senhor Jesus. Temos 3 revelações registradas na humanidade. A primeira, quando da vinda de Moisés. Nela, o monoteísmo tomou forma e Deus, apresentado como o único Deus verdadeiro em oposição ao politeísmo. Surgem os 10 mandamentos, surge o princípio do entendimento do Deus único, do Deus que iria, dali para frente, modificar o entendimento do homem com o que diz respeito à criação do mundo e à vida do ser humano no nosso planeta. A segunda revelação, que é extremamente importante, eu acho que é a que realmente deixou o maior legado para todos nós, é o advento de Jesus. Quando Deus foi apresentado como o Pai de infinita misericórdia e amor. É uma mudança de paradigma, substituindo o Jeová dos exércitos, temível e justiceiro. Porque antigamente o Deus era considerado o rei dos exércitos, o comandante dos exércitos, porque para o judeu quem tinha poder era aquele que detinha autoridade sobre os exércitos. Então, adaptando-se à visão de Deus, à realidade da época, o Deus passou a ser o Deus dos exércitos. Um Deus que era temido. Um Deus que precisava ser visto com muita cautela. Um Deus justiceiro. Jesus traz o Deus Pai. Aquele que faz de tudo para que seus filhos encontrem a felicidade. É interessantíssimo isso. E a gente tem a terceira revelação, que é o advento do Espiritismo, cuja finalidade básica é restabelecer em princípios as primícias dos ensinamentos de Jesus. É essa doutrina consoladora, maravilhosa, que todos nós conhecemos, que estamos vivenciando-a há pouco mais de 1,5 séculos. Vamos analisar um pouco essa vinda de Jesus da segunda revelação. No Velho Testamento, nós encontramos diversas passagens que anunciam a vinda desse Messias.
E vamos iniciar com uma que encontramos em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Temos duas palavras aí que eu gostaria que nós fizéssemos uma análise neste momento. A primeira é a que traz essa questão de jovem ou virgem, porque temos duas traduções aí que são usadas. Uma que é: eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. E a outra: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A palavra que nós encontramos aí em hebraico é almará. O foco dessa palavra é a maturidade sexual. A palavra indica um indivíduo que passou pela puberdade e que, portanto, é sexualmente maduro. Assim possui idade própria para se casar. E também, às vezes, era utilizada para aquela jovem recém-casada. A palavra que seria usada se realmente quisessem dizer que essa jovem na realidade seria uma virgem, seria Belutahá, que é virgem, literalmente falando. Então a gente percebe que Maria, com toda a sua grandeza, com todo o seu amor, era uma jovem recém-casada, já sexualmente madura, que deu à luz a Jesus. Olha a grandeza desse espírito para ter condições de receber o governador espiritual da terra. A segunda palavra é quando diz que o nome será Emmanuel. Mas aí se pergunta: mas o nome dele não foi Jesus? Vamos entender o que significa Emmanuel. Deus conosco, aquele que salva. Jesus representa Deus conosco, porque Ele nos trouxe a presença de Deus para as nossas vidas. Ele é o expoente maior do amor. Ele é aquele que pode possibilitar a salvação das nossas vidas no que diz respeito à busca da felicidade, à busca da evolução espiritual. Vamos para uma outra passagem. A cidade natal de Jesus, que encontramos em Malaquias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Temos duas palavras aí que nós chamamos de palavras-chave de cada versículo da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Senhor, que é a palavra, e de ti sairá o que será Senhor em Israel. Mansal, hebraico, verbo que indica governar, reinar ou exercer domínio, embora seu tom geral indique liderança ou autoridade. Porque Jesus seria aquele que teria autoridade moral diante de Israel. Seria o líder a conduzir a humanidade ao processo evolutivo tão necessário. A outra palavra é a que diz respeito à eternidade, desde os dias da eternidade, no final do versículo. Ion, uma palavra do hebraico também, verbo que indica governar, reinar ou exercer domínio. Desculpe, gente, substantivo que indica o tempo, ano. E temos uma outra palavra também que está ligada a isso, olam, também do hebraico, substantivo que significa um tempo muito longo, um tempo além desta esfera temporal, o tempo de Deus. Porque Jesus vai exercer a sua liderança, a sua autoridade, por um tempo fora das esferas temporais, porque vai exercer eternamente, no tempo de Deus. E vamos caminhando.
Vamos buscar aonde se fala da descendência de Davi. Porque no Velho Testamento encontramos que Jesus seria da descendência de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, vamos encontrar o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. A palavra-chave aqui é renovo. O que significa renovo? Nesser, também do hebraico. Um rebento, um descendente. Então, Jesus viria como um descendente da árvore de Davi. E a gente encontra na árvore genealógica de Jesus a figura de José, que é descendente de Davi. Um fato extremamente importante para entendermos a paternidade real de Jesus, que era José. E temos também a questão do Messias, que tanto se fala, que tanto estamos aí a ver se discutir no que diz respeito ao judaísmo e ao próprio cristianismo. O povo judeu, ele ansiava por um Messias que o libertasse do jugo romano. Ele imaginava um grande guerreiro, aquele que iria fazer uma revolução. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu, porque ele veio trazer a paz. O judaísmo estava saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação celeste do emissário, porque Jesus fez uma revolução moral, fez uma revolução espiritual. Ele mostrou ao homem a necessidade de se transformar e implantar a paz no mundo. Ele não era o Messias da guerra. Ele era o Messias do amor, o Messias da paz. Isso é extremamente importante a gente observar, para que a gente compreenda realmente qual foi o objetivo de Jesus ao chegar à Terra. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta, amigos. Vamos agora analisar a questão da visão de que Jesus é Deus. Alguns utilizam-se de passagens do próprio Evangelho para colocar uma divindade em Jesus. Mas existem outras que são extremamente esclarecedoras e eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Encontramos em João 14, versículo 28, a seguinte colocação de Jesus: ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus declara, sem qualquer dúvida, que ele está indo para o Pai, porque o Pai é o Criador. O Pai cria o Filho. E ele diz que o Pai é maior do que ele. Isso, sem sombra de dúvidas, demonstra a submissão de Jesus ao Deus Criador. Ele não se coloca como Deus, como parte de uma trindade ou qualquer coisa do tipo. E a gente continua. Vamos encontrar em Lucas, um outro evangelista. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Olha, o enviado é sempre subordinado a quem envia. Jesus declara-se em missão, enviado por alguém. E esse alguém é Deus. Esse alguém é o Pai Criador.
Não podemos colocar dúvida nas palavras do próprio Jesus. Quando caímos para a teologia, no que diz respeito às suposições, começamos a incorrer em erros. Eu sou teólogo, mas eu acho importante que a gente observe Jesus nas suas próprias palavras. Vamos encontrar também em Marcos, mais um evangelista. Encontramos em Mateus, também iremos encontrar, mas separamos uma passagem aqui de Marcos. Aquele que me recebe, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Os evangelistas são unânimes em colocar na boca de Jesus palavras aonde ele afirma que é enviado de Deus, que Deus é maior do que ele. O interessante é a gente lembrar que no judaísmo existem 3 condições essenciais para que qualquer homem exercesse funções sacerdotais de liderança religiosa. A primeira dele era um rito de iniciação, um batismo. E Jesus se submeteu ao batismo de João Batista. O segundo era que o homem, para vivenciar uma vida pública religiosa, teria que ter, no mínimo, 30 anos e no máximo 50. Jesus, aos 30 anos, inicia a sua trajetória. E a terceira é que ele precisava ser ungido. E Jesus foi ungido. Lembremos da passagem em que a mulher quebra um vidro de alabastro e joga na cabeça de Jesus, ungindo o seu cabelo. O batismo é um dos 5 eventos mais importantes da narrativa evangélica sobre a vida de Jesus. Temos os outros 4, que é a transfiguração, que no momento oportuno estaremos estudando, a crucificação, que também estaremos fazendo, a ressurreição e a ascensão. São 3 passagens marcantes da vida de Jesus. Nos evangelhos, os relatos do batismo de Jesus são sempre precedidos por informações sobre João Batista e seu ministério. Primeiro se fala da importância da vinda de João Batista e depois da obra que ele realizou e do batismo que fez em Jesus. Os 4 evangélicos não são as únicas referências que a gente encontra sobre o ministério de João na região do Jordão. É interessante que não está restrito apenas aos 4 evangelistas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 37 e 38, encontramos Pedro se referindo ao ministério de Jesus, que o ministério de Jesus se iniciou depois do batismo e que João andou pregando naquela época. Nas antiguidades judaicas, o historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, também escreveu sobre João Batista e sua morte na Pérea. Então João Batista é um fato, comprovado pela história e pelos evangelistas e por Lucas no Atos dos Apóstolos. Então temos condições de comprovar através da história a veracidade do fato. E Jesus começa a fazer a sua pregação. No Mateus capítulo 4, versículo 17, os capítulos anteriores são a parte histórica do batismo. E aí começa a vida. Jesus falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele começava a dizer à humanidade a necessidade de se arrepender dos erros, porque é chegado o reino dos céus. Temos uma palavrinha-chave aí que é reino. Basileia em grego, que está nos canões mais antigos, que significa um povo e um território sob o domínio real. Pode ser interior ou exterior esse reino, material ou espiritual.
Jesus falava do reino espiritual de Deus. Porque a parte física ela tem muito pouca importância. Porque o que marca todos nós é essa grandeza da eternidade da vida. E é um reino que está no interior de nossos corações. Porque é perpetuado pelo amor. Precisamos cada vez mais compreender essa vinda de Jesus. Compreender que ele veio proporcionar à humanidade uma nova oportunidade. Veio proporcionar um novo entendimento de Deus. Veio dizer a todos nós que vale a pena vivenciar o amor, que a reforma íntima não é fácil, que exige muito sacrifício, mas que as recompensas são magníficas. Jesus viveu com extrema simplicidade. Foi uma criança como todas as outras. Trabalhou na oficina de carpintaria de seu pai José. Respeitou a sua mãe, o seu pai, seus irmãos e a todos aqueles que conviveram com ele. Aos 12 anos, demonstra que trazia a sabedoria dos espíritos puros. Ao debater com os doutores da lei as passagens do Velho Testamento, provando a todos nós e à humanidade, podemos dizer assim, a eternidade da vida, porque ele trazia para essa nova vida a sabedoria adquirida em tantas outras, mostrando a cada um de nós que, se seguirmos também o caminho que ele está delineando para as nossas vidas, chegaremos à condição em que ele se encontra hoje. Que é possível ser feliz neste mundo, apesar de tantas dores, tantas desigualdades. É possível vivenciar o amor. É possível conhecer a felicidade agora. Por que não? Por que não é possível? Por que desistir da vida sem tentar conquistar a felicidade? Jesus é o nosso grande modelo. Deixou para todos nós esse legado do amor. Deixou para todos nós uma visão clara de que, se formos decididos a seguir essas orientações, encontraremos a felicidade. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-nos o Mestre Jesus. E é através dele, é através do Evangelho, da boa nova que ele nos trouxe, é que conquistaremos essa felicidade. Façamos a nossa parte. É hora de iniciar a nossa transformação. Jesus conclama a todos a buscarmos esse reino dos céus dentro dos nossos corações. Não podemos mais tê-lo como o ilustre desconhecido, porque todos falam de Jesus, mas poucos leem, estudam e o compreendem. Vamos avante, seguindo nos caminhos de Jesus.
Estamos encerrando esse primeiro programa. Semana que vem estaremos falando sobre os evangelhos escritos pelos 4 evangelistas. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos de volta com o programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes e hoje estaremos falando sobre o Evangelho de Jesus. Sobre essa obra magnífica, a Boa Nova, que chegou a nós através dos 4 evangelistas. Inicialmente, vamos mostrar que evangelho é uma transcrição grega de evangelium, formada por eu, um advérbio que significa bem, e ângelo, verbo que podemos traduzir como eu anuncio. Eu trago uma mensagem, eu trago uma notícia. Os 4 evangelhos têm por meta apresentar Jesus à humanidade da época e, claro, a todos nós em todos os tempos da humanidade. Foi escrito aos 4 grupos de povos em que se dividia a humanidade da época de Jesus. O primeiro dos povos, da onde Jesus surgiu, é o povo judeu, o povo religioso da época. Porque Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Transformou o entendimento do judaísmo. E após ele se criou o cristianismo. O segundo grupo, ou povo da época, eram os gregos. Os intelectuais, aqueles que se vangloriavam da inteligência dos grandes pensadores. O terceiro grupo, a qual Jesus, através de seus evangelistas, se dirige, é os romanos, os dominadores da época, aqueles que detinham o poder porque tinham os exércitos, ditavam as ordens e o rumo que deveria seguir a humanidade. E temos também os gentios, que é o outro grupo, que eram as nações pagãs. Eram aqueles que não estavam enquadrados nos 3 grandes grupos iniciais: os judeus, os gregos e os romanos. Eram aqueles que acreditavam em vários deuses, que viviam não orientados por uma religião devidamente formada, como no caso do judaísmo. Os evangelhos são 4, com característica diferente para alcançar 4 classes de povos que representavam a humanidade da época. Cada evangelista teve um objetivo. Isso é interessante a gente observar. Cada um deles busca um público-alvo. Fala-se em 4 evangelhos. Na realidade, existe um único evangelho, porque o evangelho é a Boa Nova, mas que foi testemunhado por 4 homens diferentes, com entendimentos diferentes. Cada um desses homens, cada evangelista, entendeu a sua maneira, com sua experiência comunitária, com seu entendimento teológico, e descreveu com sua característica literária. Cada um tem um estilo,
a gente vê Mateus, a gente vê Lucas, vê Marcos e vê João. Cada um tem um estilo literário, uma maneira de escrever. A riqueza das 4 narrativas é que nos proporcionam o completo entendimento de quem era e qual o objetivo desse grande mestre chamado Jesus. Temos o rei no Evangelho de Mateus, o servo no Evangelho de Marcos, o filho do homem no Evangelho de Lucas e o filho de Deus no Evangelho de João. Cada um coloca Jesus de uma forma diferente, porque tinham objetivos diferentes e povos diferentes a serem tocados. Os 4 representam Jesus e sua obra, cada um, porém, de um ponto de vista distinto, escrito para povos distintos. Isso é interessantíssimo, a gente estar observando que o Evangelho é único, a mensagem de Jesus é única. Ele foi encaminhado para povos diferentes. Então, a linguagem necessariamente precisaria ser diferente. Porque se usa a linguagem que alcança os judeus para os romanos, eles rejeitariam. Se a gente usa a linguagem que se usa para os romanos, para os gentios, eles rejeitariam. E se a gente usa a linguagem dos gentios para, por exemplo, os gregos, eles rejeitariam. Então, a linguagem foi adequada ao público-alvo. E a gente vai lá em Mateus, por exemplo. Mataios, que significa dom de Deus. O nome de Mateus em hebraico era Levi. Por isso que a gente vê no Evangelho falando de Levi, que era o encarregado do posto alfandegário de Cafarnaum, filho de Alfeu. Diz a tradição que Mateus escreveu os discursos de Jesus que não chegavam ainda a ser um evangelho. Ele fazia anotações sobre as partes importantes daquilo que Jesus ia narrando, que ele testemunhava. Cada um os traduziu como pôde do hebraico. Cada pessoa que foi pegando essas passagens que Mateus escrevia ia traduzindo da forma que entendiam. Mas existe uma questão sobre em que língua Mateus escreveu esse evangelho. Escreveu em hebraico? Escreveu em aramaico? Pastorino diz que Mateus não escreveu em hebraico. Ele afirma isso. Um grande estudioso de Jesus. Um homem que conhecia o hebraico, o aramaico, o grego e algumas outras línguas. E ele fala porque o hebraico há 400 anos já não era utilizado entre o povo judeu. Na época de Jesus se falava o aramaico. Então, leva-se a crer que Mateus escreveu em aramaico. E Mateus, ele tinha um objetivo muito claro. Ele conheceu Jesus, acompanhou Jesus durante as suas pregações. E era um dos poucos dos discípulos de Jesus que tinha instruções suficientes para nos deixar algo por escrito. Porque os outros eram pescadores simples, humildes, analfabetos. Mateus se dirige claramente ao povo judeu. Basta que a gente observe as numerosas citações do Velho Testamento e o esforço que ele faz para provar que Jesus era o Messias. Diz a tradição, né? A volta do mestre para o plano espiritual teria viajado em tarefa missionária para a Etiópia e lá foi martirizado. E é importante o que eu vou falar agora. Segundo Emmanuel, na obra Paulo Estevam, psicografia do nosso querido Chico Xavier, as anotações de Levi, de Mateus, surgiram entre o ano 35 e 40 de nossa era. Por que eu estou falando isso?
Porque existe uma corrente teológica que alega que Marcos, o menor de todos os evangelhos, teria sido o primeiro. Mas Emmanuel, em suas anotações, diz que os homens do caminho, nome dos primeiros cristãos, utilizavam esse evangelho. No capítulo 3, da primeira parte do citado livro do Paulo Estevão, o apóstolo Pedro, após acolher Gisiel na casa do caminho, fala-lhe do Messias. Disse-lhe comovido ao perceber o interesse do acolhido: vou buscar-te os textos novos. São anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Observem como Emmanuel cita lá naquela época, logo após a crucificação de Jesus, que existiam anotações de Levi que estavam norteando os homens da época sobre os ensinamentos do Mestre. Isso é uma prova bem clara de que Mateus é o primeiro. E vamos pensar um pouco. Mateus foi discípulo de Jesus, instruído, vivenciou todos esses fatos ao vivo e a cores. João Marcos, era um sobrinho de Pedro, não conheceu Jesus pessoalmente, não seguiu Jesus e não ouviu Jesus falando nada sobre o que foi registrado nos evangelhos. O que é mais lógico? Aquele que estava ao lado de Jesus, anotar as suas informações, ou, apesar de estar com Jesus, não saber o que Jesus falou e copiar de Marcos. A lógica diz que um discípulo tem mais conhecimento do que aquele que não foi discípulo de Jesus. A lógica diz isso, principalmente quando você se refere a um homem como Levi Mateus. Esse era aquele que tinha condições de escrever algo. E ele o fez, trazendo para nós as primeiras anotações sobre Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. E chegamos ao Evangelho de Marcos, ou melhor, João Marcos, sobrinho de Pedro. O nome de João era hebraico, né? João. Mas o segundo nome era um nome latino, um nome já romano. Marcos não conheceu Jesus. Ao contrário de Mateus, ele escreve suas anotações dirigindo-se aos romanos. Mateus se dirigiu aos judeus, que era o povo religioso da época. A gente encontra no Evangelho de Marcos apenas uma citação do Velho Testamento. Marcos não informa sobre a concepção, o nascimento e a infância de Jesus, como se tivessem sido normais, o que foram, não merecendo por isso maiores atenções, porque a concepção de Jesus foi uma concepção normal, o nascimento de Jesus foi um nascimento normal. E a infância de Jesus foi uma infância normal, claro, de um espírito sábio, mas que viveu como uma criança, seguindo o rumo normal da evolução física. Marcos trata Maria como uma mulher comum, claro, a mãe de Jesus, um espírito de uma grandeza espiritual incomparável. Curiosamente, sua narração inicia-se lá na pregação de João Batista. Ele começa em João Batista. Ele começa falando sobre o batismo de Jesus. Uma outra curiosidade que a gente encontra é que Marcos, o sobrinho de Pedro, ele não registra o episódio em que Jesus teria delegado poderes a Pedro,
fazendo dele o alicerce da igreja e, portanto, das chaves do reino dos céus. É muito estranho isso, né? Porque ele recebeu todas as informações para escrever o seu evangelho, segundo alguns teólogos, de Pedro. Se ele recebeu as informações de Pedro, seria estranho ele não conhecer esse fato extremamente importante que seria Jesus delegando a Pedro a grande autoridade, colocando ele, entre aspas, como o primeiro papa. Dificilmente João deixaria de registrar isso, porque era do seu tio, do seu mentor, daquele que teria passado para ele todas as orientações. Por que ele não o fez? Porque se isso foi verdade, ele não achou que teria importância. Ou esse é um fato daqueles que nós chamamos de enxertado na Bíblia, no Novo Testamento. Um enxerto para se criar a hierarquia do papado, que não merece maiores aprofundamentos da nossa parte. Vamos ao Evangelho de Lucas. Lucas é uma abreviatura do nome latino Lucianus. Não tinha sangue judeu. Era grego puro, de nascimento e de raça. Lucas era um grego. Ele escreveu em linguagem correta, interpretando o pensamento de Paulo a quem acompanhava nas viagens apostólicas. Pedro orientou João Marcos. Lucas foi orientado por Paulo de Tarso. Também não conheceu Jesus. Lucas era médico, segundo a gente encontra em Paulo e Estevão. Todo o plano de sua obra é organizado, demonstrando hábito de leitura, cultura e pesquisa. A gente percebe o diferencial de Lucas. Nas escritas de Lucas, a gente percebe uma qualidade diferente, mesmo de Mateus. Lucas, por ser um grego, era mais dado à cultura. Ele, como eu já disse, não conheceu. Da mesma forma que Marcos, ele não conheceu Jesus. Tudo o que ele aprendeu foi através do mestre e companheiro Paulo de Tarso. Ele seguiu com Paulo nas suas viagens missionárias, assistindo, inclusive, como médico. Inclusive nos momentos em que ele ficou em cativeiro. E segundo o próprio Emmanuel, ele escrevia as cartas ditadas por Paulo. É interessante que Lucas, quando escreve seu evangelho, ele informa que já havia vários textos sobre o evangelho de Jesus. Vários textos sobre a vida de Jesus. Deixando claro que, baseado nesses textos e baseado numa entrevista que ele fez com Maria, a mãe de Jesus, ele escreveu o seu evangelho. Ele deu origem às suas narrações. É o único evangelista que faz uma biografia minuciosa de Jesus. E ele também é o autor do Ato dos Apóstolos, conforme encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 19. E chegamos ao último evangelista, João. É um evangelho muito diferente. João escreve para a humanidade. É diferente dos demais. Apresenta um quadro literário diferente, episódios inéditos, longos discursos de revelações, um Cristo mais espiritualizado. Porque não podemos esquecer que João escreve aos 80 anos.
já tinha amadurecido como ser humano, já tinha compreendido através de várias reflexões o Evangelho de Jesus. Os evangelhos sinóticos apresentam um ministério público de mais ou menos um ano, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Eles colocam o ministério de Jesus, as passagens de Jesus, em torno de um ano, que se desenrola em torno do lago Genezaré e termina tragicamente por ocasião da subida de Jesus a Jerusalém, quando foi crucificado, ao celebrar a Páscoa, naquele período de Páscoa. João, o itinerário é completamente diferente. Jesus faz constantemente o vai e vem entre a Galileia e a Judéia, subindo a Jerusalém 4 ou 5 vezes por ocasião da festa junina. Nos outros, uma vez apenas. O evangelho de João é mais amplo. Ele coloca Jesus num período de tempo maior. E tem passagens inéditas, discursos inéditos. Por isso que ele é um evangelho diferente. Porque nós temos os sinóticos. O que é o evangelho sinótico? É um termo grego que é oriundo de 2 palavras: sim, junto, e ópsis, ver. Ver juntos. Esses 3 evangelhos têm em comum uma grande quantidade de relatos que, postos em 3 colunas paralelas, podem ser vistos em conjunto ou de um mesmo ponto de vista. O primeiro evangelho sinótico foi em 1776, escrito por um alemão, Greifsbeck. Escreveu uma obra chamada Sinopse dos Evangelhos. Foi o primeiro, porque foi o primeiro a enxergar isso, a perceber isso e sistematizar essas informações. Além desses 3 sinóticos, a gente tem o de João dentro do Novo Testamento. Ele é diferente nas narrativas geográficas. Coloca Jesus por caminhos que os outros não colocam, nos detalhes. Ele amplia em muito as narrativas dos sinóticos. Porque como João também conheceu Jesus e é um dos discípulos, ele amplia muitas coisas por lembrar de muitas coisas. Ele modifica no ritmo das atividades de Jesus, na ênfase teológica. João tem uma visão teológica maior. Tem uma visão espiritualizada maior. Ele traz o Cristo espiritual. E em João tem uma passagem fabulosa, que é no capítulo 14, que é a promessa do Consolador, na nossa querida doutrina espírita. E a gente tem mais. Temos os livros apócrifos ou pseudo-canônicos, que foram aqueles livros que não foram aceitos pela igreja. O termo foi criado por Jerônimo no V século. Jerônimo escolheu alguns livros e separou para a exclusão alguns outros. São livros não aceitos pela igreja e não são incluídos no canon bíblico. E olha a grandeza de número. Temos 113 livros apócrifos, 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo Testamento. Temos 4 livros dos evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, João, Pedro, e temos o Apocalipse. São 20 e poucos livros. E 61 estão fora, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Bartolomeu, de Pedro e de Filipe. São muitas coisas que ficaram de fora, mas que merecem a nossa análise. Algumas coisas precisam ser descartadas. Mas para o entendimento maior, é importante passarmos sempre à vista e não aceitarmos essas imposições que vêm de trás. A doutrina espírita é uma doutrina que nos concita ao estudo, à fé raciocinada, ao entendimento. E só através de um estudo mais profundo é que vamos consolidar tudo isso.
E é por isso que estamos aqui, tentando ampliar esse entendimento. Aos poucos nós vamos descortinando tudo isso e estudando Jesus. Na semana que vem, estaremos trazendo a pedagogia de Jesus, a metodologia que esse grande homem utilizou para ensinar aquilo que interessava a todos nós. Ficamos por aqui e convidamos a todos a estarem conosco na semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.